Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Coffee Break aqui com a YouMode. Para quem perdeu o episódio da semana passada, onde a gente falou sobre mapas de coleção, eu sou a Elis, conhecida também por vocês mais intimamente como o chat, aquele ícone que fica em cada tela do sistema de vocês. Hoje a gente vai trazer um pouco sobre a questão do workflow, como criar, como vocês movimentam, enfim, todas as possibilidades que essa ferramenta traz. Mas antes, a Ju vai entrar num detalhe mais técnico para quem não entende ainda muito bem o que é um workflow. Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é a Ju. Então, vamos lá. Antes da gente entrar exatamente na YouMode para a gente montar o workflow, eu queria dividir aqui com vocês o que é um workflow. Né? A palavra pode até ser um pouco complexa, mas se a gente parar para pensar, ele nada mais é do que um processo que a gente faz no dia a dia e que a gente divide esse processo em etapas. Né? Então, se a gente pensar na nossa rotina de trabalho, vamos pensar em desenvolvimento de produto. Quando a gente começa um desenvolvimento, a gente define modelos, a gente escolhe cartela de cor, a gente faz escolha de materiais, a gente desenha, faz ficha técnica e assim por diante. Né? Então, todas essas tarefinhas que a gente faz são etapas de um grande processo. Né? E a gente, no nosso dia a dia de trabalho, a gente faz inúmeros processos, inúmeras etapas, e a gente nem percebe, é tudo muito no automático. Né? Então, quando a gente mapeia tudo isso, coloca no papel ou num sistema todas essas etapas, a gente traz fluidez para o processo e garante que todo mundo fique alinhado, sabendo exatamente o que está acontecendo. Tá? Então, vamos pensar como é que a gente desenha, né, essas etapas, esse processo. Então, a gente pensa primeiro num grande processo macro, que pode ser desenvolvimento de produto, pode ser a sua parte de desenvolvimento interno, ou seja, a parte de corte, de costura interna, pode ser o seu trabalho com o time de marketing, pode ser inúmeros grandes processos. E aí a gente vai pegar essa grande atividade macro, né, que a gente está chamando aqui no PPT, e a gente vai dividir por microetapas. Né? Então, se a gente pensar em desenvolvimento, que eu acho que fica mais fácil aqui para todo mundo, aí uma primeira microetapa poderia ser seleção de modelos. A segunda microetapa poderia ser uma definição de materiais, depois a etapa de modelagem. E cada uma dessas microetapas tem as suas tarefas dentro dela. Então, a primeira microetapa, você preenche a ficha técnica, né? Porque você está definindo o modelo, você vai preencher ali as informações básicas da ficha técnica. Tipo, nome do produto, referência, coloca a imagem, né, um desenho. Então, você coloca uma parte, preenche uma parte da ficha. Na segunda, que é a definição de materiais, você já pode completar com mais informações a ficha. Variantes, tecidos, aviamentos, nomes de fornecedores e fabricantes. E depois da modelagem, você pode completar a sua ficha colocando tabela de medidas, trabalhando com aprovações e assim por diante. Importante a gente salientar que não existe processo errado. Não existe etapa certa e etapa errada. Existe o que faz sentido para a sua realidade, para a sua meta e para a sua empresa. Né? Então, a parte mais importante é a gente começar a desenhar um processo. Se ele é o melhor ou se ele não é, a gente vai decidir, a gente vai perceber no meio do caminho. E eu digo a gente porque a gente aqui da YouMode, né, eu e a Elis, estamos aqui para ajudar vocês a desenhar esse processo e, principalmente, a repensar esse processo que a gente cria lá no começo, né, Elis? Quando a gente coloca, né, vocês entram na YouMode, muitas vezes a gente desenha um processo com tudo que vocês trazem de pontos e tudo mais, e esse processo fica ali estático e muitas vezes a gente acaba nem repensando ele. Então, fica esse alerta. Se você já tem um processo, se você já tem um workflow, que tal você repensar? Porque muitas vezes tem coisa para melhorar, tem coisa para mudar, coisa para acrescentar. E a gente está aqui para vocês, para ajudar vocês nisso. Acho que era isso, Elisandro. É exatamente isso, pessoal. Então, o porquê desse bate-papo que a gente vai fazer aqui hoje? Justamente para vocês repensarem e terem a liberdade aí de usufruir da ferramenta, construir, fazer testes. Entre em contato com a gente se ficar alguma dúvida, tá? Nós estamos aqui sempre disponíveis para ajudar vocês. Então, bora colocar a mão na massa, colocar as coisas para acontecer? Vamos lá. Bom, pessoal, aqui é a tela que todo mundo já conhece. Então, onde que eu vejo o meu workflow? Onde eu começo a configurar? Menu lateral, conteúdo 1, 2, terceiro ícone, prancheta, atividades. Um clique,
Aqui vocês têm minhas tarefas, galera, vamos usar tudo da ferramenta, hein? Vocês têm uma Ferrari aí na mão. E aqui nós temos o workflow. Dou um clique aqui e entro para começar a configurar o meu workflow. Naquilo que a Ju comentou para vocês, sobre vocês estudarem, de ver se o processo está correto ou não, então vamos fazer uma simulação em cima daquele PPT que nós trouxemos, tá? Então fiquem à vontade para acessar a ferramenta, criar, recriar. Pessoal, isso não afeta a coleção que vocês estão trabalhando hoje, não afeta os outros workflows que estão em desenvolvimento, em produção. Então, não se preocupem, não vai acontecer nada demais, a não ser evolução no processo de vocês. Então, vamos lá. Onde que eu vou agora? Então, eu vim aqui em atividades, workflow, novo workflow. Entrei aqui. Para quem não lembra, no PPT nós estávamos tratando sobre um workflow de desenvolvimento. Então, eu venho aqui no nome e dou um nome para o meu. Ah, vamos mudar? Vamos trabalhar com coffee break, Ju, para todo mundo poder se achar? O que você acha? Boa. Então, vamos entrar com coffee break. Pessoal, aqui vocês têm um flag que é para mostrar coluna sem etapa. Nós recomendamos você deixarem isso aqui ativado nesse momento, porque todos os cards vão nascer nessa etapa. Então, vocês vão conseguir se organizar mais para frente, que a gente vai entrar no detalhe. Item a ser mostrado. Eu vou pedir para a Ju entrar num detalhe mais a fundo com vocês, tá, gente? Justamente por causa do onboard, então vocês já conhecem mais a didática e as funcionalidades aí da movimentação da operação. Gente, então é o seguinte, quando a gente está configurando um workflow, a gente precisa definir neste único momento se a gente vai querer ver o workflow por produto ou por variante, tá? Qual que é a diferença? Na hora que a gente vê por produto, a gente vai ter um cartãozinho, né, do produto, englobando todas as variantes. Ou seja, quando você fizer a movimentação desse cartão, todas as variantes vão sempre para a mesma fase. Quando a gente vê por variante de produto, então a gente vai ver um cartãozinho por cada cor. Então, essa blusa, eu vou ver um cartãozinho de preta, um cartãozinho na off-white e um cartãozinho da amarela. Tá? E cada um desses cartões podem estar em fases diferentes, né? Obviamente, depende do processo, depende da sua realidade e da sua necessidade. Então, é neste momento que você define se você quer ver por produto ou por variante. Detalhe, escolheu uma vez, a gente não consegue mudar. Se você precisar mudar a visualização, a gente precisa criar outro workflow e começar de novo. Então, vamos começar por produto, gente, para ficar tudo mais claro? Bora. Então, vamos aqui, produto. E aqui em etapas, nós começamos a nomear as etapas, ou seja, as colunas do workflow de vocês. Então, vamos começar com seleção de modelos, que é de acordo com o exemplo que a gente estava. Quero criar mais uma etapa. Venho aqui, adicionar etapa. Próxima etapa, uma sugestão, Ju? Vamos seguir o roteiro? Definição de matéria-prima. Matéria-prima? Isso. Então, vamos colocar aqui materiais. Pessoal, vocês podem escolher o nome que vocês quiserem, mas lembre-se, o campo, a coluna, ela é curta, então procurem serem objetivos quanto ao nome. E aqui, por fim, modelagem. Elisa, mas eu preciso de um nome longo, extenso, como que eu faço para poder me achar no workflow mais rápido? Vocês têm aqui a possibilidade de mudar a cor da coluna. Então, seleção de modelos, que é o meu começo, vamos pôr um verde. Materiais, onde preciso ter atenção, vamos pôr um laranja. Modelagem, eu adoro um roxo, gente, então vamos trabalhar no roxo. E feito isso, vocês podem criar quantas etapas vocês quiserem. Criei na posição errada, vem aqui no X, cancela ela e adiciona uma nova, ok? Feito isso, gravar o workflow. E aqui nós temos o nosso workflow Coffee Break com item a ser mostrado de produto. Observem que em coleções está em branco, porque ele ainda não foi associado a nenhuma coleção. Vamos já entrar aqui no detalhe com vocês, para vocês verem como é que faz a associação. Então, como que a gente vai fazer isso? Ícone de desenvolvimento, todas as coleções. Aqui vocês localizam a coleção que vocês desejam associar esse workflow que vocês acabaram de criar. Pessoal, lembrando, isso não afeta nenhum outro workflow em produção. Então, eu venho aqui, por exemplo, vou na coleção de lançamentos. Aqui, ó, eu já tenho um PL desenvolvimento vinculado.
quero associar esse do Coffee Break que eu coloquei. Associar workflow. E eu tenho aqui os workflows que eu tenho disponíveis. Venho aqui do Coffee Break, clico em associar. Prontinho. Todos os produtos que estavam dentro da minha coleção de lançamentos aparecem agora aqui no meu workflow, conhecido também como Kanban, para ficar mais claro para todo mundo. Vem tudo naquela 100 etapa que nós deixamos o flag, tá? Por isso que é importante, como vocês estão trazendo produtos que já estão em andamento, criando um novo workflow, mantém esta coluna 100 etapa para nascer ali e aí vocês começarem a trabalhar. Exato. Elis, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô vendo aí que tem um cancelado, né? Já é logo a segunda peça aí da como é que chama? Da coluninha. Da coluna. Que tal? É uma sugestão que eu dou para vários clientes, tá? Que tal a gente criar uma etapa de workflow cancelado para a gente mover todos esses produtos que estão cancelados, deixar lá no cantinho deles para não ficar sujando o restante da informação. Sem problema e sem estresse nenhum. Ó, pessoal, vocês não precisam voltar lá pro atividades workflow. Basta vir aqui, mais nova etapa, dou um clique e venho aqui e escrevo o nome cancelado. Vamos deixar em vermelho, né? Para a gente ter um foco de atenção, já que a tag é vermelha, e gravar etapa. Está aqui a etapa cancelada. Para quem estava prestando atenção, deve ter observado que nós tínhamos outras funcionalidades ali que nós não vimos na criação. O que são aquilo? São os permissionamentos e os prazos por cada etapa. Elisa, mas se a gente não tem lá e apareceu aqui, como que eu faço para colocar? Muito prático, pessoal. Vocês estão vendo que cada etapa, cada coluna traz uma seta preta. Basta vocês clicarem nela. Vim aqui, editar etapa. E aqui vocês conseguem definir o prazo médio e limite para cada item que está nessa etapa, assim como as restrições. Ou seja, vou pedir para a Ju entrar aí num detalhe, porque na próxima semana a gente vai explorar bastante isso. Então, pessoal, treinem, façam para a gente poder mostrar e vocês verem acontecendo no dia a dia. Exato. Pessoal, então é o seguinte, para que a gente define um prazo médio e um prazo máximo, tá? Em primeiro lugar, como é que a gente chega nesse número, tá? Aqui a gente vai estar cadastrando simplesmente um achismo, né? Então, quanto tempo normalmente o meu time ou eu demoramos para selecionar os modelos, definir quais são os modelos? A gente normalmente faz isso em uma semana. Detalhe, tá? Uma semana, eu quero dizer que são 5 dias úteis, tá? E aqui no workflow a gente registra o número de dias úteis. Então, 5 dias úteis como prazo máximo. Só que eu estou aqui com uma brecha e tudo mais, a gente acredita que a gente consegue fazer uns 3 dias, tá? Então, como prazo médio, a gente coloca 3 dias. Pessoal, o importante é vocês não terem medo de colocar essas datas, né? Essa quantidade de dias, ou pode ser mesmo até horas, né? Minutos. Elis, clica ali, só para elas verem que existem mais possibilidades, tá? Não tem problema nenhum, porque isso não vai afetar a coleção, né? E eu digo isso porque isso é só uma base para a gente começar a entender quanto tempo demora cada etapa, quanto tempo cada produto leva em cada etapa. E esses números que a gente está colocando são simplesmente base para a gente comparar lá na frente. Se isso estiver errado, não vai acontecer nada, a gente simplesmente vai fazer o ajuste. É só uma base de comparação, tá certo? E aí, depois da gente definir os prazos máximos e médios, a gente pode colocar restrições, né? Então, vamos pensar que a gente está num time grande, tem várias pessoas trabalhando na equipe e várias pessoas com acesso ao workflow. E aí eu, né, sou aqui responsável pela etapa de seleção de modelos e eu morro de medo de alguém meter a mão na minha etapa, mover um card que eu não quero, sabe? Acontece, né? Somos humanos e às vezes rola alguma coisa estranha. Como é que a gente faz? A gente pode travar a movimentação, né? Então, quem pode colocar o card, quem pode tirar o card, a gente consegue definir por aqui. Então, no caso aqui, a Elisa, só ela pode colocar e tirar o card nessa etapa. Não adianta eu ir lá tentar mover, que o sistema vai travar. Tá? E a outra possibilidade de receber notificações, ou seja, sempre que alguma coisa acontecer naquela etapa, a Elisa vai ficar sabendo. Saiu um card, a gente avisa a Elisa. Entrou um card, a gente avisa a Elisa, né? Então, a gente pode tanto travar a movimentação quanto avisar um responsável.
Detalhe sobre notificação. Cuidado para isso não virar uma chatice na sua vida e você ficar recebendo um monte de alerta e você não vê nunca mais, né? Então, toma muito cuidado quando você quiser ficar sabendo absolutamente de tudo, para a gente não ficar, tipo, entelhando lá, mandando notificação demais, tá bom? Mas, basicamente, é isso. Bom, pessoal, como aqui é eu e eu mesma, então eu vou tirar aqui, não preciso utilizar isso. Feito, é só clicar em gravar etapa. E você é direcionado novamente para o Kanban, tá? Então, aqui, ó, vocês reparam, eu vou fazer aqui novamente só para vocês verem a diferença de quando vocês colocam a restrição, tá? Então, eu venho aqui editar etapa. A partir do momento que eu coloco uma restrição, vamos colocar que a Elisa não pode retirar cartão. Então, gravo a etapa. Sempre que tem uma restrição, fica com este cadeado aqui, ó. Para vocês saberem quem está podendo, no caso, movimentar, fazer alguma informação, é só passar o cursor do mouse que ele traz ali para vocês o usuário e quais são os flags que está acionado, notificação, colocar ou retirar cartão. Quando não há restrições, o cadeado não aparece. Ok? Então, pessoal, vamos continuar aqui trabalhando. Nasceu tudo em 100 etapa. E agora, Ju? Como é que a gente experimenta? Já que a gente configurou, colocou a etapa a mais, fez todos os ajustes, agora como é que a gente atualiza? Olha, pessoal, dica muito importante para vocês. Utilizem sempre o filtro. Por quê? Como vocês têm ali, eu tenho 7 produtos, é pouquinho. Não estou na cadeirinha aí de vocês. Vocês vão ter aí uma lista de 50, 100, até mais ou menos produtos. Então, vamos classificar por ordem de prioridade. Eu quero primeiro arrancar tudo aqui de cancelado, que eu sei que eu não vou trabalhar com eles. Então, venho aqui em filtro, reforçando. Vocês podem filtrar por N possibilidades, tá? De acordo com o desenvolvimento aí de vocês. Então, eu vou aqui em status, campo busca é vida, tá? Vocês digitam as palavras e traz. Vou selecionar o cancelado, clico em filtrar. Graças a Deus eu só tenho um cancelado. Como que eu movimento? Seguro, um cliquezinho e arrasto. E soltei sem querer num que não podia. Ah, olha aqui, ó. Ó o meu permissionamento operando. Caiu aqui e agora? Lascou-se. Exatamente, porque só a Elisa pode movimentar a card para frente. Lembra que a gente colocou o permissionamento que só ela pode tirar? Ela, né? Que na verdade ela tem 2 usuários. Então, exato, a gente não consegue passar o produto para frente porque tem essa trava que a gente mesmo acabou de fazer. Então, é excelente para mostrar para vocês que realmente funciona e que a gente não consegue burlar as regras do próprio sistema. Tá bom? Ok, então aqui para a gente mostrar já a movimentação, eu só vou vir aqui editar a minha etapa. Tirei o meu permissionamento, clico em gravar etapa. E pronto, aqui estou novamente com as minhas etapas. Mais uma vez, recapitulando como eu faço para movimentar, dou um clique, seguro e arrasto. Dou um clique, seguro e arrasto. Perfeito? Vamos mais adiante, Ju? Vamos. Antes da gente encerrar, eu queria só mostrar para o pessoal que é possível a gente usar o mesmo workflow em várias coleções e que é possível ver todas as coleções aí na mesma tela. Né? Então, como é que a gente vê um Kanban consolidado com coleções diferentes e produtos diferentes? Vamos lá, pessoal? Então, venho aqui em atividades, o workflow. Venho aqui, ó, no do meu coffee break, que é o que a gente está trabalhando, clico em Kanban consolidado, ou seja, o nosso workflow consolidado, trazendo todo mundo no mesmo quadrante. E aqui, como eu só estou com o do workflow associado a esta coleção, ele me trouxe somente os produtos que eu estou trabalhando. Quando eu tenho uma coleção com mais de um workflow atrelado, vou fazer aqui para vocês poderem ver, ele vai me trazer todos que estão associados a ele. Então, vamos associar aqui o do Coffee Break. Venho aqui novamente em atividades, o workflow. Observem que aqui ele traz as duas coleções, lançamentos e o flow.
Venho aqui, Kanban consolidado, e ele me traz todos os produtos que eu tenho trabalhando nessa coleção, independente do workflow que eu estou ali fazendo a gestão na hora. Então, aqui eu consigo ver tudo e fazer a minha movimentação para me organizar, tá? Exatamente. Pessoal, se vocês repararem, embaixo do nome do produto no card tem o nome da marca e tem o nome da coleção, né? Então fica fácil para vocês saberem exatamente qual é o produto, da onde vocês estão mexendo. Tá certo? Eu acho que hoje era basicamente isso que a gente tinha para falar com vocês, né? Apresentar toda a parte básica do workflow, fazer vocês tirarem algumas dúvidas e principalmente repensarem o que vocês trabalham no dia a dia, que é possível vocês terem muitos workflows para a mesma coleção e gerenciar vários processos ao mesmo tempo, tá? Na semana que vem a gente vai trazer um workflow mais avançado, com relatórios, ferramentas, usando os prazos que a gente cadastrou, né? Então a gente vai avançar um pouco na questão da ferramenta do workflow, tá bom? Então, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Aproveita essa semana, usufruem, façam os testes e fiquem à vontade para mandar dicas, sugestões, tirar a dúvida de vocês também pelo ícone do chat. Obrigada, pessoal. Até a próxima semana. Tchau.